Nath Fiuza, falamos de preocupações defensivas, do sistema do Diniz, da passagem dele pelo Fluminense, pela seleção brasileira e o que tem de positivo, o que pode agregar o Fernando Diniz ao time do Cruzeiro, Nath? Thiago, tem uma coisa que o torcedor do Cruzeiro gosta muito, tem uma identificação aí com a história do clube, que é o Cruzeiro jogar um futebol mais propositivo, um futebol mais ofensivo, e essa é a principal característica do Fernando Diniz. Inclusive, a Itatiaia apurou que o Fernando Diniz viu isso como um ponto positivo, essa identificação de um futebol ao longo da história do Cruzeiro mais ofensivo, que é justamente o que ele gosta de fazer. Terá peças à disposição para fazer com que esse Cruzeiro jogue mais para frente? Eu acredito que sim, tem bons atacantes, apesar de que não tem um grande leque de opções, né? O sistema ofensivo do Cruzeiro tem poucos nomes, mas considero bons nomes. Caio Jorge está crescendo de produção, tem um ótimo camisa 10, um cara que pensa o jogo como poucos no Brasil hoje, que é o Matheus Pereira. A minha preocupação mesmo vai para a forma como ele vai simplificar os problemas que o Cruzeiro já tem hoje. Mas ainda falando do que ele agrega de positivo, além dessa questão do futebol mais ofensivo, é um cara que tem muita experiência, tem muita bagagem, então tem mais respaldo dentro do vestiário. A gente questionou aqui em algum momento, né, se o Seabra, pela sua inexperiência, início da sua trajetória, se isso prejudicava frente aos reforços que o Cruzeiro trouxe nesse meio do ano, que são reforços mais pesados, de maior bagagem, de maior vivência. O Fernando Diniz sabe lidar com esse tipo de atleta, né? Lidou, por exemplo, no Fluminense, campeão da Libertadores, com muitos atletas experientes, com muitos medalhões. Então, acho que esse é um outro ponto positivo. A característica que ele tem de imprimir uma identidade muito característica no time, eu considero isso também um ponto positivo. Eu só acho, Thiago, eu sempre gostei muito desse jeito inovador do Fernando Diniz. Já disse isso aqui em outras oportunidades, já o elogiei. A minha preocupação é que eu acho que em determinado momento ele se perdeu um pouco nesse personagem, nessa necessidade de dar sempre a canetada, de sempre fazer o diferente, de sempre ser o time com a cara do Diniz, independentemente das características do time. Se ele chegar ao Cruzeiro um pouco mais aberto a fazer o mais simples, a entender as características do time, de cada jogador, e extrair desses jogadores o melhor e não forçar esses jogadores a fazer algo que eles não estão acostumados, eu acho que se ele for por esse caminho, o trabalho pode dar bons frutos. Ele já vai pegar um Cruzeiro num ótimo posicionamento na tabela, brigando por título na Sul-Americana, então uma motivação extra também para o elenco. Então acho que se ele for pelo caminho de respeitar as características dos jogadores, de não fazer invenções sem sentidos, de aproveitar o tempo de treinamento para extrair o melhor de cada atleta, de fechar ali com o grupo e de colocar o Cruzeiro para ser um time propositivo, mas com equilíbrio, eu acho que ele pode fazer com que esse projeto dê certo. Mas para fazer isso tudo, ele tem que voltar um Diniz mais aberto aí, ao que o time precisa, ao que o time oferece, menos apegado e prepotente com algumas convicções que eu acho que fez com que o Fernando Diniz tomasse até alguma birra de torcedores, até por parte da imprensa, por sempre querer impor as suas ideias acima do time. Se ele abrir mão disso, eu acho que pode ser um bom caminho, mas é uma preocupação, em especial pelo pouco tempo que ele tem agora nessa reta final de temporada. E acho, né, Thiago, é importante dizer, o Seabra nunca foi um técnico que tinha todo o respaldo da diretoria. Desde que o Pedro Lourenço assumiu o comando da SAF, a gente já especulava que essa saída pudesse acontecer, só que essa troca acontece num momento muito errado. O Cruzeiro desperdiçou aí 2 semanas de data FIFA, que poderia ser o início do trabalho do Fernando Diniz, sem confiar no Seabra, e agora o Diniz vai ter pouco tempo para preparar essa equipe. Com tão pouco tempo de treinamento e com uma característica tão peculiar de jogo, vai dar certo o Diniz no Cruzeiro, Simões? Thiago, a expectativa é de que aconteça uma evolução do Diniz, né? Assim, a gente aprende com os erros e no futebol não é diferente. E a gente pode citar até um treinador que para muita gente é o maior da história do futebol brasileiro, e eu acho que realmente integra essa lista. É difícil a gente fazer isso, comparar épocas, mas, por exemplo, se a gente pega o Tele Santana ficou muito marcado como treinador das seleções de 82 e 86, sendo que é de 82, né? Encantava o mundo e era favorito absoluto à Copa da Espanha. E aí, por causa das perdas das 2 Copas, né? Caindo ainda nas quartas de final, embora de 82 fosse num triangular, e depois 86 para aquele jogo fatídico com a França, em que o Zico perde um pênalti, o Tele ganha a fama de pé frio, né? Porque ele vem em 87 pro Galo, faz uma campanha espetacular na Copa União e cai na semifinal pro Flamengo, e ele se reinventa num São Paulo.
Ele se reinventa num São Paulo que era um time que não tinha perdido o amor dele pelo futebol bonito, mas que passou a associar a isso uma capacidade de marcação muito maior do que os outros times dele tinham. E aí a gente pega duplas de volantes como Sidney e Suélio, Pintado, jogadores que eram de certa forma quase que impensáveis para aquele Tele Santana que tinha o futebol arte só como o grande objetivo, né, a grande marca. Então, se o Tele Santana, né, que foi um mestre, conseguiu se reinventar na carreira e a partir daí ter toda aquela trajetória que a gente sabe do São Paulo, de bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo, campeão de Supercopa, campeão de quase tudo, campeão brasileiro, eu acho que o Fernando Diniz também tem totais condições e capacidade para viver esse processo. Lembrando que o Diniz, Thiago, só uma curiosidade, é só o terceiro ex-jogador do Cruzeiro a dirigir o clube como treinador neste século. Antes Quem dele, são os outros dois? Só Adilson Batista e David. Adilson Batista por 2 vezes, né? De 2008 a 2010. E aí foi bicampeão mineiro e bateu na trave ali naquela Libertadores de 2009, brasileiro de 2008, foi terceiro colocado, 2009 foi quarto colocado. E o David, que foi só no Campeonato Mineiro de 2016 como uma solução caseira para a saída do Mano, que foi pro futebol chinês, mas caiu na semifinal pro América do Givanildo e foi demitido. Agora o Fernando Diniz é o terceiro ex-jogador do Cruzeiro a dirigir o time nesse século. Já isso vai estar na minha coluna no itatiaia.com.br, né? No canal do esporte, porque no século passado isso era comum, Thiago. E aí vem desde grandes ídolos da história do Palestra. Era quase uma referência, né? Era muito comum, a gente tem aí Bengala, Nijinho, Ninão, Procópio, Zé Carlos, grandes nomes da história do Cruzeiro que treinaram o time também.